Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo número 15. Vamos ler apenas o verso de número 30. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: E seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Esta é a palavra do Senhor. Que Ele aplique no seu coração e fale à sua igreja. Oremos ainda. Senhor, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti, para o Senhor nos falar pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. O deserto é um lugar de choro, de humilhação, de necessidade, de isolamento. O deserto é um lugar de vergonha, é um lugar de desconstrução da estrutura humana. É ali onde sozinho você vê que as coisas perdem o seu valor. Elas se relativizam com o nada, porque no deserto você perde, você fica sem nada do que você julgava ter. As coisas se despriorizam. A gente passa a ter outras prioridades em função de tudo aquilo que está sendo colocado diante de você, para não dizer tirado de você. O texto do capítulo 15 de segundo livro de Samuel fala sobre um deserto que Davi, o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, atravessou. Diz o texto que ele foge não de um inimigo poderoso, ele não foge de inimigos famosos, não, ele foge do seu próprio filho. O seu filho pegou um amotinado de gente, algumas carruagens e partiu para cima para tomar o trono. E Davi foge. A gente nem entende como é que um guerreiro do quilate de Davi fugia diante de tão pouca ameaça. Ele foge descalço. Você imagina um rei, creio que ainda com as vestes do palácio, as vestes reais, e descalço. Você entende essa imagem? Ele foge com a cabeça coberta. A cabeça coberta naquela época era sinal de culpabilidade e de tristeza, de humilhação, de sofrimento. E ele chora. A Bíblia diz que uma multidão que ia com ele chora em voz alta, e ele também. Além disso, ele atravessa em direção ao deserto, fugindo do seu filho Absalão. Ele vai para o ribeiro de Cedron. Ele atravessa, indo para o deserto, o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron é um riacho chamado de Riacho Sujo. Por quê? Para ali, com ele, iriam todas as lavagens dos sacrifícios de animais para o templo, para a adoração. Todo aquele resto de decomposição animal era jogada no riacho de Cedron. Esse riacho aí
que Davi atravessa, e atravessa não como um homem comum, nem como rei. Ele atravessa como um tipo de Cristo. 1000 anos depois, capítulo 18 do Evangelho de João, o Senhor Jesus atravessa o mesmo riacho, indo para um lugar de sofrimento, também com a alma em choro, também com alguns seguidores na mesma situação de Davi. Davi está fugindo do seu filho, porque Absalão, o terceiro filho, nunca se conformou com uma violência praticada dentro da casa de Davi pelo seu irmão mais velho, Aminon. Ele violentou a própria irmã, Tamar, era meio irmã. E aquilo foi guardado silenciosamente por Absalão, que disse a ela: não fala nada para ninguém. Mas o rapaz guardou uma intensa mágoa que foi se acumulando, e quando ele via que o pai não conseguia dizer nada sobre o caso, ele mesmo armou uma situação, fez uma grande festa com o intuito, o objetivo único de executar o seu irmão que havia violentado a sua irmã. Ele fez isso tudo como planejado. Depois fugiu para Jesur, para Hebrom, onde lá também passou muito tempo esperando uma chamada do pai, até para repreendê-lo. Como não aconteceu, ele forçou a ida através de um assessor do rei Davi, que inventou uma história, mandou uma mulher falar com o rei, contou uma parábola. O rei: então eu vou receber. O rapaz veio, o filho Davi recebeu o seu filho no palácio, beijou o filho, e depois ele não sabia, Davi não imaginava, era um homem tão crente, que daquele coração, ainda que ali reconciliado com o pai, ia brotar mais forte, mais venenosa das revoluções, das revoltas já acontecidas contra ele mesmo. O rapaz não se conformou e pegou um amotinamento de gente, uma porção de homens a quem ele já havia comprado o coração, pois ele ficava costumeiramente à porta do palácio, recebendo todo tipo de gente que, antes de entrar para o rei, veja, o reinado não tinha uma democrática assessoria de departamentos ou de ministérios para receber e resolver problemas diversos, como de terra, de dívida, de família. Então Absalão se aproveitou daquilo e disse: esse povo tem que ser atendido por alguém, então eu estou aqui, qual é a sua causa? E a pessoa dizia: então deixa comigo, eu vou tentar ajudar você, mas um dia eu ainda vou ser rei. Se eu fosse rei, a sua causa estava resolvida. E assim ele conseguiu um grupo muito bom de pessoas. E um dia ele declara, ele toca a trombeta, e o povo quase que inocentemente segue Absalão. E foi dito ao rei Davi, na leitura que vimos aqui pelo pastor Júnior, Absalão está decididamente revoltado para tomar o trono, e o povo de Israel segue a ele. Então Davi levantou todo mundo, toda a assessoria, a corte real, e foge com ela. Diz aqui o texto no capítulo 15, verso 14: levantai-vos e fujamos, disse Davi, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Ele vai então a caminhada rumo ao deserto. Eu quero falar sobre os 5 tipos de pessoas que você vai encontrar no deserto. Há 5 tipos de pessoas que Deus providencia e lhe envia. O primeiro tipo são as pessoas leais. Um homem chamado Itaí. Vários grupos seguiram a Davi. Um dos grupos era os Geteus.
Era grupos que ele mesmo arrumava quando ele não era rei. Ele era um líder carismaticíssimo. E então agora Itaí chega perto dele e ele disse a Itaí: não é bom que você esteja comigo? Você é estrangeiro, por que eu te levaria? Você chegou agora, você é novo demais. Ele era muito estrategista. Então disse: eu não tenho interesse de te levar comigo. Então o Itaí falou: onde o rei estiver, pode ficar certo, para a vida ou para a morte eu estarei presente, não queira saber. Aí ele disse: então é assim, vamos lá. Esse é o tipo de pessoas que você precisa quando está no deserto, que elas vêm para lhe confortar. Elas são mandadas para nos dar segurança, como precisamos quando em sofrimento, quando em angústias, quando em noites longas de sofrimento, de pesar, de enfermidades, de perseguições, quando se está acossado pelo mal, quando se está perseguido, chega uma pessoa em que você sabe que a lealdade é a cara dela. Que conforto nós precisamos. O segundo tipo de pessoa que você encontra no deserto são aquelas pessoas que nasceram para pastorear. Aqui estão, vão ao encontro dele, diz o texto, versículo 24, 2 sacerdotes, veja, Davi está fora da cidade, em fuga, 2 sacerdotes chamados Abiatar e Zadok, os homens mais pastores que já vimos. Eles vão a Davi com a arca. Veja bem, Davi deixou tudo, deixou o palácio. A arca é a presença de Deus andando. Já se sabe que em Israel, numa guerra em que a arca estava, a guerra estava garantida, a vitória estava garantida. Então os homens levam a arca. Veja bem, o que eles pensaram? Nós vamos acudir o nosso rei, nós vamos pastoreá-lo, e nós vamos levar a arca, porque o povo vai junto da arca, e junto da arca, Deus está presente, logo a vitória ele vai ter. Sabe, essa gente que é capaz de juntar um grupo para orar por você quando você está no deserto, é esse aqui, Zadok e Abiatar. É aqueles que não param, que diz assim: a igreja tem que saber disso, a igreja vai ser mobilizada, eu vou mobilizar a igreja, cada um irmão, para ir à sua casa, para lhe fazer uma visita, para lhe ajudar financeiramente, mas sobretudo para lhe pastorear. Quando se está no deserto, precisa-se de pastores. Precisamos de pastores quando estamos no deserto. Como precisamos? Não necessariamente um clérigo, nós precisamos de pastoreio. Essas pessoas, elas levam a vida se preocupando com a situação espiritual dos outros. A verdade é que Davi dispensou a arca. Nós nem sabemos imediatamente por quê, mas ele disse: não, levem a arca para a cidade, porque ele temia que o povo fosse para a cidade, não encontrando a arca, também não tivesse adoração. Veja a mentalidade saudável do rei Davi, agora em fuga na perseguição pelo seu próprio filho. O terceiro grupo de pessoas que precisamos encontrar no deserto são as pessoas estratégicas. Diz o texto, versículo número 22, que ao chegar Davi ao cimo do monte, onde se costuma adorar, eis que Uzai, um homem chamado Uzai, o arquita, veio a encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. E o rei Davi disse: se tu fores comigo, ser-me-ás pesado. Volta e vai para o palácio, fica lá, declara-te ao rei a fidelidade a ele, para que de lá tu me mande notícias de como vão as coisas. E assim esse homem foi usadíssimo por Deus para que a rebelião lá não lograsse êxito, porque as notícias do palácio eram mandadas por Uzai, via sacerdotes Zadok, que estavam lá também na cidade e que mandavam os seus filhos para avisar a Davi como iam as coisas, até que Davi obteve vitória. Pessoas estratégicas são aquelas que fazem contato entre nós no deserto e o mundo real.
Você já esteve assim. Você já esteve com algum parente, ou talvez você mesmo, em hospital, e você sabe que é um deserto. Se você entrar no hospital, você não sabe em mão de quem você está, nunca se sabe. Você não sabe quantos anos de formação tem aquele médico, né? Eu fui fazer uma operação de apendicite, então eu achei o médico tão novo, mas ele foi tão capaz, ele foi tão capacitado. E quando ele me fez revisão, eu disse, eu tive medo quando o senhor entrou, porque eu disse, esse cara deve ter saído do seminário, deve ter saído da medicina, da academia, há um ano atrás. Ele riu. Então você precisa, em momentos em que se sente inseguro, por circunstâncias, de pessoas que lhe mantenham junto à realidade lá fora. Ele diga, está acontecendo isso, fulano vai lhe operar, você vai ser tirado daqui, vai ser lançado para outro hospital, você não vai passar pela cirurgia tal, é o médico tal que ele vai, então, operar. Nós precisamos de pessoas cujos contatos nos deem segurança e nos digam, nós estamos bem na doença, na falta, na necessidade. Nós precisamos de pessoas que sejam advogados em todos os sentidos e que nos deem soluções, que nos tragam notícias boas. O quinto tipo de pessoas que nós encontramos pela providência divina quando estamos no deserto são as pessoas, o quarto grupo, são as pessoas solidárias. Um homem chamado Ziba, ele era servo lá no palácio. Ele não era uma pessoa tão ética, tão honesta, mas aqui ele se mostra esse homem solidário ao rei. Ele pega 2 jumentos e lota a carga dos jumentos de alimentos, pães, uva passa, frutas de verão, vinho, e leva para o rei a sua comitiva. E o rei pergunta o que é isso. Ele disse, isso aqui, o vinho é para os cansados no deserto, isso aqui é para o povo se alimentar. Esta é a mentalidade do homem, do ser humano, que Deus usa, mesmo não sendo essa pessoa santificada, para nos ajudar, para nos levar uma carga de alimento quando Davi está sem provisão, sem víveres. Essas pessoas são feitas de uma condição humana que é característica deles, confortar as pessoas, animar as pessoas. E tem mais, elas são capazes de se doar, elas se doam, elas tiram dinheiro do bolso para ajudar quando se está no deserto, sem nenhuma dificuldade. O quinto e último grupo de pessoas, tipo de pessoas que Deus nos manda quando estamos no deserto, são aquelas pessoas que sabem maltratar. Isso mesmo que você ouviu. Pessoas que sabem, tem pessoas que maltratam sem saber, mas tem pessoas que sabem fazer um maltrato ao próximo. Um homem chamado Simei, Davi ia chegando a uma cidade a um lugar chamado Baurim, e dali saiu um homem, capítulo 16, verso 5, saiu um homem da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi. Ele saiu, diz a Bíblia aqui, atirava pedras contra Davi, contra todos os seus servos e ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Veja, a corte real estava ao lado do rei. Havia gente capaz de tirar a vida daquele homem num segundo. Não sei nem porquê, como é que ele sobreviveu ali, só pela providência de Deus e pela misericórdia de Davi também. Ele atirava pedra, atirava areia e dizia, fora daqui, seu assassino, agora vai ser julgado a sua causa, você usurpou o trono de Saul. Sabe, um dos oficiais de Davi, vendo aquilo, disse, permite, majestade, que eu tire a cabeça dele em 2 tempos. Ele repreendeu, Davi repreendeu o homem que disse isso. Ele diz, o que é que eu tenho contra vocês? O que é que você tem contra mim? Sai da minha frente. Esse homem aqui foi mandado por Deus. Deixa que ele faça o que ele tem que fazer. Porque se o meu próprio filho me persegue, quem é esse cão morto aqui?
contra quem você quer fazer alguma coisa, deixa que ele faça o que ele quiser. Tudo vem da mão de Deus. Essas pessoas que sabem maltratar, elas nos ajudam a aprender o valor da aprovação. Davi disse: se o meu filho faz isso, esse aqui também, que não é nada, pode fazer isso, está fazendo coisa pouco. Certamente Deus o mandou. Eu quero colocar 4 situações, 4 coisas que concluí para que você medite. Primeiro, mesmo tendo um exército poderoso ao seu lado, e sendo Jerusalém a cidade mais segura dali, Davi foge descalço, humilhado e chorando, porque considera que toda aquela tempestade é vinda das mãos do Todo-Poderoso. E segundo, Davi recusa ficar com a arca junto dele, que era símbolo da vitória imediata, por causa da adoração pública e da necessidade dela. Ele viu que a arca era muito mais necessária na cidade. Para o povo, ele pensou no povo do que nele. Terceiro, Davi recusou punir aquele homem que ele atirava pedra e areia e maldições, porque achou que a situação, mesmo caótica, estava nas mãos de Deus. Ele não disse, como muita gente diz, numa situação daquela, o homem começou a tirar pedra, ele já estava humilhado. Davi não disse: que diabo é isso? Até esse aí quer me atacar, o que é que está acontecendo? Ou então, onde eu armo a minha rede tem uma goteira? Ou para onde eu vou querem me matar? Que negócio é esse? Ele não disse isso. Ele disse: deixa ele fazer, não tem problema. Qual seria a sua reação diante de tal insulto, você já humilhado? Como é que você reagiria? Como é que você reagiria com respeito à trazida da arca pelos sacerdotes? Você dispensaria, sabendo que ela era importantíssima naquele momento, sobretudo porque ele era o rei? Quando você tem direito às coisas e lhe tiram aquilo que você tem direito, como é que você reage? Você sabe colocar as situações difíceis na conta da providência, da soberania de Deus? Ou você acha que toda perseguição, todo insulto, toda inquietação, todo mal-estar, todo prejuízo, todo ataque a você tem que ser vingado, tem que ser pago com a mesma moeda, tem que dar parte à polícia, que o vizinho incomodou você? E quarto, Davi resolveu fugir de Absalão porque teve medo de algo acontecer à cidade. Ele disse: fujamos para que algo não venha sobre nós e fira a cidade. Ele pensou no povo. Quando você está sendo atacado, você pensa em você ou nos outros? Livrar a pele de quem? O deserto, meus irmãos, é um lugar onde nos desnudamos. Lembra do raio-x? Raio-x da nossa alma. No deserto ele vai mostrar quem somos. Depois do deserto Moisés ficou uma pessoa transparente, manso. A Bíblia diz que era o homem mais manso que existia. O deserto nos torna mais verdadeiros, nos mostra o caráter que está em nós, no fundo da nossa alma. Ele mostra aquilo que nós nunca fomos.
e mostra aquilo que nós éramos capazes de fazer e agora não fazemos mais. O deserto nos torna leves, para não dizer suaves, verdadeiros, transparentes, justos, sem preocupações com os acessórios. Olhe para a vida de Jó, o deserto que ele passou. Então, ali no deserto de Jó, como já disse, no deserto não tem nada e nem ninguém, então tudo perde valor. Porque as coisas só têm valor quando existem parâmetros, padrões. Ou seja, num lugar onde não tem nada nem ninguém, então nada tem valor. O que chegar ali não tem valor, porque não tem nada que possa mensurar, equiparar, colocar em paralelo aquilo que você pensa que tem. Então, a luta no deserto após tirar os acessórios que nós colocamos em nós mesmos, as vaidades, a luxúria, a mentira, as inverdades, as insinceridades. Então a luta começa a penetrar no nosso interior. O deserto é um lugar onde lutamos para dentro, onde o objetivo da luta, da provação no deserto é encontrar um novo Abimael, aquele que poderia chegar e dizer: eu consigo pelo menos ler e aceitar aquela palavra. Se te pedirem, se te derem um tapa na esquerda, dá também à direita. Se pedirem a roupa, dá tudo, dá a capa, dá tudo. Se te pedirem para andar 1 quilômetro, anda 2. Depois do deserto, aquilo que adentrou ao mais íntimo da minha alma, ao mais interior, que fora dali jamais eu me conheceria. Na cidade você não se conhece. Ninguém tem tempo para uma revolução interior, vivendo dia e noite na cidade. O maior homem de todas as épocas, segundo a opinião de Jesus, vivia nos desertos. Então ele não tinha vaidade, também não tinha mentira, também não admitia coisas erradas, sendo ele o promotor da pregação da palavra de Deus. Capaz de dizer ao rei Herodes: você vive ilicitamente com esta mulher não é sua, largue-a. Então, depois do deserto, Jó disse: eu conhecia, Senhor, a ti só de te ouvir falar na igreja. Eu sentava no banco, ouvia a pregação, o meu conhecimento de ti era esse. Mas agora, os meus olhos te veem. Depois do deserto. Depois do deserto, um homem como Elias, que fugiu para o deserto, perseguido pela rainha Jezabel, ele é aquele homem que é usado por Deus e sabe que está sendo usado. Tem as fraquezas humanas, é lá no deserto onde elas são manifestadas. A vida de Elias foi manifestada muito detalhadamente no deserto. Não se podia imaginar que um homem daquela altura espiritual, é inconcebível, sobretudo no meio evangélico mais tradicional, que uma pessoa do nível espiritual de Elias tivesse depressão. O deserto mostrou. Era impossível acreditar que um homem daquele quilate pudesse entrar numa caverna com medo e pedir para morrer. Um dos maiores homens da Bíblia, igual a João Batista, do mesma equiparação. Ele disse: eu quero morrer, Senhor. Tá bom, eu não aguento mais. A gente pensa que só diz isso quem é fraco. A
Mas é o deserto que faz com que digamos isso e nos torna fortes. Ao chegar a situações como esta, Paulo, para ser Paulo mesmo, ele passou pelo deserto. Até Jesus passou pelo deserto, que nunca precisaria. Eu quero encerrar esta palavra dizendo como é que nós agiríamos se nos fosse dado o privilégio de passar por um deserto. Nós agiríamos de acordo com a doutrina da soberania de Deus que está sobre todas as coisas e que se é colocado ali é porque Deus mandou, ou permitiu, ou decretou, ou teve vontade, ou admitiu, mas é por Deus que você está ali? Ou a gente reagiria de outra forma, reclamando? Deus te abençoe, Deus coloque esta palavra no seu coração e que a sua vida seja melhor ainda, para o louvor da glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.